Muito bem! Boa noite! Sejam todos bem-vindos às apresentações de Comunicações da Palavra. Nesta quarta-feira, 4 de fevereiro do ano de 2026. E o nosso lema: vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Edilson Basaglia, levo a minha espada. Uma longa estrada, onde eu sei que vale a pena andar. Comigo, leva minha espada, com Jesus, daí eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. Seguindo uma longa estrada, onde eu sei que vale a pena andar. Comigo, leva minha espada, e com Jesus, daí eu vou me encontrar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. Vou seguindo a estrada, onde eu sei que vale a pena andar. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. O meu destino é Jerusalém, onde encontrarei meu Jesus. Edilson Basaglia, levo a minha espada. São 20 horas, nós iniciamos às 19h55. E aí o Edilson, com a música Levo a Minha Espada, já chegamos a 20 horas. Esse livro aqui ainda vai chegar nas tuas mãos, você que tem nos acompanhado, que tem participado, que vai participar, que vai responder as questões. Certamente, este livro, Diante do Pai, que se eu fizer assim vai ficar tudo confuso por causa da nossa forma de transmissão, Diante do Pai, vai chegar para você, ok? Essa caneca aqui está vazia, viu? Por enquanto ela está vazia. Tem essa aqui, tem uma outra. Eu estou aguardando da irmã Inês, a de Ribeirão Preto. Ela já foi por demais gentil comigo.
já me deu uma de presente. Eu que fui descuidado, não tive o cuidado necessário e acabei deixando, num vacilo meu, a bolsa em que a caneca estava caiu e a caneca quebrou. E aí eu fiquei com meu coração consternado. Eu estou aguardando uma outra caneca, uma outra xícara vir, tá? E aí a gente vai ficar com essa aqui do Sítio Alegria, a da minha filha Esther e da irmã Inês, o Salmo 23. E não vamos falar sobre isso. Romanos capítulo 10, eu tenho que ir para a leitura, porque hoje no arquivo missionário, o Juan Carlos Barreto escreveu, e eu vou fazer menção. A narrativa é linda, eu gosto tanto dela. Já convivi tanto com essa narrativa. 19 anos de idade eu tinha, quando li pela primeira vez essa belíssima narrativa do Juan Carlos Barreto, falando a respeito, nada mais, nada menos, ninguém mais do que apóstolo Paulo. Frase do apóstolo Paulo tem vários versículos. Vou pegar três versículos para as frases do apóstolo Paulo. E frase missionária, viu? Frase missionária do apóstolo Paulo. E texto do apóstolo Paulo, escrevendo para a igreja lá em Roma. Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, esse texto é evangelístico. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, os que trazem alegre novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém. A nossa leitura do texto do arquivo missionário. Orem por nós, tá? Já estou com o material em mãos. O material está em minhas mãos. É só uma questão de um ajustezinho com o senhor Felipe Francisco de Jesus. É o sobrenome dele, viu? Se ele casar com a Terezinha. É aí que a Terezinha vai ser de Jesus. Tá ok. Quem sabe aparece uma Tereza para ele, né? Aí vai ser o sobrenome Terezinha. Se for Terezinha, então melhor ainda, né? Terezinha de Jesus. Está nas minhas mãos só a questão de um detalhe com o senhor Felipe. E aí, na semana que vem, quem sabe a gente já desenvolve essa condição para a semana que vem. Você vai ouvir o homem que Deus usa na introdução e anseio de ser na conclusão do arquivo missionário daquele momento. Deixa eu ver aqui. 20 horas e 6 minutos. É um bom momento para a gente fazer a narrativa
Eu também estou providenciando alguma coisa em tipo de som. Eu quero ainda chegar ao som do nosso programa, do slogan. Tem alguns detalhes para serem ajustados. Me aguardem, tá? Aí, as ideias fervilham. E a questão do tempo, nós estamos em ajuste para que isso torne-se algo possível, tá? Mas aguarde esse nosso ajuste com o tempo e aquilo que precisamos fazer. Muito bem, vamos ao arquivo missionário, Apóstolo Paulo, narrativa do livro Eles Morreram pela Fé, Juan Carlos Barreto. Faz tempo que eu tenho contato com esse material e é uma excelente narrativa. Arquivo missionário, Apóstolo Paulo. O homem a quem Deus elegera para ser o herói da evangelização do mundo e o exemplo luminoso a todos os missionários das épocas futuras, era Paulo. Paulo, ele mesmo, nascido em Tarso da Cilícia. Tarso da Cilícia, aquela cidade que em cultura rivalizava, disputava com Atenas. Atenas, a capital da Grécia. Gozara de todas as vantagens este Paulo da civilização helênica, os gregos sendo judeu de raça, educado em Jerusalém aos pés de quem? De Gamaliel, isso mesmo. Mais célebre professor naqueles dias entre os judeus em Jerusalém. E este Paulo, com nascimento, nacionalidade, formação educacional, ele reunia todos os requisitos necessários para ter sempre uma porta franca entre os filhos de Israel. E por causas que ainda não são bem conhecidas, desfrutava o direito de cidadão romano. Era, por consequente, ao mesmo tempo, grego, judeu e romano. O que significa isso? De maneira prática, onde quer que se achasse, estava entre os seus. E Deus usou este fato do seu nascimento, da sua cidadania e de quem ele era entre os judeus. Antes da sua conversão, você já leu sobre ele, não é? Havia empregado toda a sua influência e atividade em perseguir os cristãos. Porém, depois de ser chamado ao apostolado, colocou-se nas mãos de Deus para servi-lo como fiel instrumento na obra para que fora eleito. Nunca outro homem conseguiu, talvez, reunir as qualidades de Paulo. Extraordinário eram os seus dons, poderosa a sua influência pessoal e vastíssimos os seus conhecimentos. Seu caráter, sua energia, seus dons, sua consciência, sua vontade de aço, sua generosidade, seu despreendimento, sua abnegação e seu profundo amor aos homens colocavam-no na primeira linha em qualquer lugar onde se achasse. Era este o homem que Deus escolhera e que estava chamado a ocupar posição tão proeminente na conquista espiritual do mundo gentio. Você tem uma ideia?
Estou mencionando isso aqui para você, e lembrando-me, a primeira vez que eu mencionei essa narrativa, eu tinha 19 anos de idade, você não tem ideia. Uma semana inteira, mais de 500 lidas, aos 19 anos de idade. Está na minha primeira mensagem que se falou dos Tessalonicenses. Dessa maneira que eu apresentei o apóstolo Paulo. Paulo e as primeiras viagens missionárias. Paulo e... Aí vem Barnabé e Saulo. Né? A princípio o nome dele, o nome judeu, Saulo. Depois ele vai para o nome romano, Paulo, que significa pequeno. Barnabé e Saulo foram os primeiros missionários que saíram de Antioquia. Eu escolhi falar do apóstolo Paulo justamente porque eu estou pregando sobre a obra missionária agora em Atos capítulo 13. E eu vou estar falando da igreja de Antioquia. Como que surgiu essa situação tão importante que desencadeou-se na obra do Espírito Santo a primeira viagem missionária chegando até aos confins da terra. Calcula-se que prenderam essa viagem no ano 44 da nossa era. Os Atos Apóstolos, o livro este que com justiça é chamado o livro divinamente inspirado, né? Um livro divinamente inspirado sobre o assunto de missões, os Atos dos Apóstolos, numa obra da ação do Espírito Santo. Este livro, o livro de Atos, ele conta-nos minuciosamente os incidentes dessa primeira viagem missionária. Está no capítulo 13. De Antioquia foram à ilha de Chipre. Você sabe quem era natural dessa ilha de Chipre? É ele mesmo. Barnabé era natural dessa ilha. E depois de a atravessarem, passaram à Ásia Menor, onde visitaram as cidades de Pérgamo, Antioquia da Pisídia. Eu vou estar falando na obra missionária domingo à noite da Antioquia da Síria, de onde partiram. Essa Antioquia, a igreja que lá estava, e depois eles indo pregar na Antioquia da Pisídia, outro ponto, uma outra localidade, na Ásia Menor. Também Icônio, Listra, Derbe. Eles passam por esses lugares, pregando, anunciando. E, meu amado, vale a pena você ler o Atos capítulo 13, tá? Eu estou já com esse texto na obra missionária, domingo à noite, tá ok? Tudo bem, eles passam por esses lugares, de regresso, voltaram, aliás, vão aí visitando e visitam alguns lugares em que haviam pregado. Isso no regresso, de regresso. Eles fazem essas paradas em alguns lugares que já haviam pregado. Por que eles fazem esse regresso visitando alguns lugares em que haviam pregado? Confirmando o ânimo dos que tinham crido e estabelecendo anciãos nas igrejas. E eles voltaram a Antioquia, de onde tinham sido encomendados a graça de Deus para a obra que já haviam cumprido. E quando chegaram e reuniram a igreja, relataram o quê? Quão grandes coisas o Senhor fizera por eles e como abrira aos gentios a porta da fé. É o que você vai ler em Atos capítulo 14, dos versículos 26 e 27. Aí, agora o Dr. A.T. Robertson, ele disse algo assim, a febre missionária voltou sem demora a São Paulo.
o Dr. A.T. Robson, mencionou isso, e esse Dr. A.T. Robson, comentando sobre isso do apóstolo Paulo, diz que ele tinha de partir outra vez. E nessa viagem, que se julga ter sido empreendida ali pelo ano 48, Paulo e Barnabé se separaram. Barnabé, tomando consigo a Marcos, foi a Chipre. E Paulo, acompanhado de Silas, voltou. E aí ele visita Síria e Cilícia. Por que está visitando? Está confirmando as igrejas. Em Derbe, sabe quem se juntou a eles? Você sabe quem se juntou a eles? Timóteo. Em Derbe, Timóteo se juntou a eles e seguiram para a Galácia, passando por Frígia, por ordem divina. Por que por ordem divina cruzaram o mar Egeu? Porque estando pregando na Ásia Menor, Paulo teve uma visão de um varão da Macedônia, rogando-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. E então eles cruzaram o mar Egeu e se internaram na Macedônia, começando a obra missionária na Europa, pregando nas margens do rio que banhava a cidade de Filipos, de onde partiram para a Grécia e chegaram a Tessalônica. O evangelho chegou a Tessalônica, na Grécia. Chegaram na Grécia fazendo o quê? Tremular o pavilhão da cruz de Cristo em Atenas, primeiramente no bulício da Ágora, mercado e praça pública de Atenas, depois no retiro sossegado do Areópago, seguir então para Corinto e dali para Éfeso e Jerusalém. Segunda viagem missionária, para fecharmos esse nosso arquivo missionário apóstolo Paulo. Terceira viagem missionária, parece que Paulo empreendeu no ano 52, voltando a Galácia, Frígia e Troas, no caminho à Macedônia. Voltou a Troas, passando pelas ilhas do mar Egeu e regressou a Jerusalém. Nesta cidade foi encarcerado e detido 2 anos na fortaleza de Cesareia. Apelando para César, foi conduzido a Roma, onde permaneceu do ano 59 a 61, pregando na casa que alugara. Atos dos Apóstolos findam aí. Porém, é certo que Paulo foi posto em liberdade e que fez uma viagem pelas regiões onde havia fundado igrejas. Alguns ainda creem que ele realizou o seu desejo de pregar na Espanha. A Espanha, tá? Ele tinha esse desejo, viu, amado, de pregar na Espanha. A Espanha já existia nessa época. Feito prisioneiro novamente, sofreu martírio em Roma no ano dominicano 66. Arquivo missionário apóstolo Paulo. E agora vamos para as frases que não são frases, mas são versículos da palavra de Deus. Atos capítulo 20. Eu gosto desse versículo em que Paulo é muito real o coração dele na obra missionária. Já pensou alguém dizendo o que ele disse? Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Atos 20 e 24. Quase os meus olhos lacrimejam ao ler esse versículo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Cristo vive em mim. E o último versículo, Filipenses 1, 21. Para mim, o viver é Cristo. E o morrer é ganho, é lucro. 3 versículos para dar as frases missionárias deste homem de Deus, o apóstolo Paulo, no nosso arquivo missionário. 20 e 22, eu vou para a oração nesse momento, e deixe-me ver que música que o Edilson Bazaga vai cantar, encerrando para nós hoje à noite. Ele cantou Leva Minha Espada Abrindo. Só Jesus é a saída. Só Jesus é a saída. E você pode conferir as músicas e o CD do Edilson lá no nosso canal no YouTube, Pastor João Francisco, Igreja Bíblica de Barretos. Você vai conferir numa das playlists, tem lá o Edilson Bazaga e as suas 10 músicas. Eu vou para a oração nesse momento, tá ok? Orar pelos amados. Temos orado, eu tenho uma lista aqui na minha mente de pessoas que eu estou mencionando, e assim que tem algo para dizer para vocês interessante, amados. Nós estamos orando pelo Luiz Antônio Utaque de Andrade. No dia que eu recebi a notícia que havia a possibilidade dele fazer uma cirurgia de risco do pâncreas, eu me entreguei a orar, me lancei a orar em favor dele, e aconteceu algo que impediu a equipe médica de realizar a cirurgia. Estou dizendo isso porque hoje é o aniversário dele. Está completando mais um ano de vida neste dia 4 de fevereiro. Já enviei a mensagem de parabéns para ele no Facebook, tá? Está fazendo mais um aniversário. Pela graça e misericórdia de Deus, ele está em processo de recuperação. Tá? Orem por ele, Luiz Antônio, orem pela família dele. Queremos ter essa família conosco, na nossa comunidade, na nossa igreja, tá ok? Orem comigo por ele, tá? Vamos orar nesse momento. Pai bendito, Pai eterno, obrigado, Senhor, por cada dia recebermos o ânimo, o fortalecimento, a graça, a manifestação da graça do Senhor para as apresentações do programa Comunicações da Palavra, Senhor. Abençoe este ministério e use-o para a tua honra e tua glória, Senhor. Pai bendito, obrigado, porque o Senhor concedeu ao Luiz mais um ano de vida, Senhor. Estou orando por ele, pela sua família e pela obra que o Senhor, na ação do Deus do impossível, tem para ser realizado na vida dele e da família, Deus. Possamos, a seu tempo, comprovarmos, pela misericórdia e graça do Senhor, este milagre, Deus. Também a Dona Maria Cordeiro, pai, o seu filho Fernando, tem orado por eles. Dá-me a condição de falar com o Fernando amanhã, Senhor. Traga isso no meu pensamento, no meu coração. Que a Dona Maria, Deus, coloca no altar do Senhor, em meio ao sofrimento, essa doença que agride terrivelmente o ser. Oramos para que a obra do Senhor alcance essa mulher, alcance em meio ao sofrimento que ela vive, que ela venha conhecer aquele que é socorro bem presente na angústia. O Deus Altíssimo, Salvador, o Senhor Jesus. Também lembramos a irmã Inês em Ribeirão Preto, ó Deus, visita o seu lar, a sua família, suas contrariedades, seus contratempos, as suas dificuldades. Ó Deus, oramos por aquilo que ela está aguardando em termos de cirurgia da visão, que ela alcance a benevolência do Senhor, portas se abram, ó Deus, e o fim da espera possa chegar. Oramos no nome de Jesus. Também oramos pela irmã Cláudia, Deus, a sua vida espiritual, sua vida emocional, os procedimentos da hemodiálise que ela tem que realizar, controle da pressão arterial, a diabetes, ó Deus. Clamamos, orando por ela perante o altar do Senhor nessa noite, Deus. Também o Elias, ó Deus, visita esse jovem,
passou por momentos tão atribulados, e agora gostaríamos de vê-lo realmente confirmando o seu interesse por Jesus, pelas reuniões da nossa igreja, ó Deus, visita o seu coração com aquele toque do Senhor. Também a Valéria Batista, Deus, que desapareceu da nossa transmissão, quer dizer que a gente tem a noção, mas eu creio que ela ainda tem interesse em ouvir e receber da palavra do Senhor. Oramos pela obra que só o Senhor pode realizar na vida dela, Deus. Ó Deus, Pai de todo poder e autoridade, os meus sobrinhos Júlio César e João Henrique, que sejam confrontados com a realidade, verdade notável que tem a sua palavra para confrontar o nosso ser. E que ambos sejam alcançados ao conhecimento de Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Por tudo dou graças nessa noite e oro no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos os amados. Edilson Basaglia. Cadê ele aqui? Tá chegando, tá chegando. Vai, Edilson! Não, não é essa não. Só Jesus é a saída. Aí! Só Jesus é a saída. Já cansado de lutar na vida, procurei uma razão melhor pra viver, pois no mundo eu não tinha saída. Então me aproximei de Jesus. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Saiu da minha vida, a paz tomou conta do meu coração, e Jesus quer salvar sua vida. Não temas que Jesus é a solução. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que crê. Só Jesus é a saída, é a paz, a razão de viver. Ele tira o sofrimento daquele que nele crê. Só Jesus é a razão daquele que 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 crê.
Tchau, gente. Até amanhã. Amanhã tem destaque evangelístico. Gênesis capítulo 3.